E aí, você conseguiu assistir o segundo episódio do MasterChef 2018? Não assistiu? Então faz o seguinte, se liga no vídeo que eu vou passar para você tudo o que aconteceu e ainda vou falar um pouco sobre os detalhes técnicos, como a lecitina de soja que eles usaram, as emulsões e outras coisas. Se liga aí! Está começando a maior competição culinária do mundo. Está começando o MasterChef Brasil. Bom, no segundo episódio a gente teve mais cozinheiros buscando o tal do avental branco. No primeiro episódio, então, só pra gente resumir, foram 10 e agora a gente tinha que buscar mais 11. Com isso, a gente teve disputas bem acirradas. A gente teve bastante técnica utilizada e eu posso dizer que esses cozinheiros estão num nível muito legal. A gente vai agora conhecer um pouquinho dessas disputas, desses duelos e as técnicas que eles usaram. A primeira disputa foi entre o Eduardo e a Rita e o tema deles era gastronomia contemporânea. O Eduardo escolheu fazer uma espuma de vinho para apresentar junto com um filé mignon e para isso ele usou lecitina de soja. O problema é que para você transformar esse líquido em emulsão demora um pouco, então ele teria que ter feito isso antes e ter batido mais tempo. Ele fez isso só no final e conseguiu colocar um molho qualquer, que na verdade estava muito saboroso, em cima do mignon. Então se ele tivesse conseguido fazer a tal da espuma que ele queria, ele ia ter um resultado muito melhor. Já a Rita, dentista de Florianópolis, resolveu fazer um purê de cebola roxa. Acabou não conseguindo fazer ele no final e não entregou isso dentro do prato e os jurados acabaram sentindo um pouco de falta. Mas entre os dois, e falando sobre a temática contemporânea, que é super arriscada, porque você pode usar muitas técnicas, só que ao mesmo tempo essas técnicas podem te levar para o buraco, como aconteceu com o Eduardo. Entre os dois, quem passou para frente foi a Rita, porque ela conseguiu um resultado melhor, sabor mais gostoso e a montagem do prato dela foi muito bonito. Inclusive eles falaram, se fosse um restaurante de cozinha contemporânea, teu prato entrava com certeza. E na segunda disputa do dia a gente tinha duas mulheres, a Angélica e a Natália, e o tema delas era coelho. Coelho a gente tem que tomar cuidado, ela é uma carne muito sensível, muito macia e com pouca gordura no meio dela. Ou seja, assim como o porco, por exemplo, ela pode ficar seca muito fácil. A mineira Angélica resolveu fazer uma combinação bem legal. Primeiro, a combinação cenoura e laranja é muito boa. Ela colocou isso junto com o coelho, que ficou melhor ainda. A única coisa que ela teve de erro ali foi a decisão de fazer um confit do coelho, porque o confit é uma preparação que ela demora um bom tempo para ficar pronta. Você sabe o que é confit? Confit é um cozimento feito em gordura. Cozimento, sim, a gente deixa a temperatura do óleo entre 70, 80, 90 graus, não deixa ele ferver, não deixa ele borbulhar, então ele não é uma fritura. E ele vai ficar ali dentro um longo tempo para poder ficar bem macia essa carne. E a Angélica errou, ela colocou o coelho muito em cima da hora, e como ele teve pouco tempo de cozimento, a chance dele ter ficado cru era muito grande. Já a Natália fez uma outra preparação, ela fez um coelho ensopado. Então ela preparou o coelho e para acompanhar ela fez umas batatas gratinadas. Ela errou duas vezes. A primeira delas foi porque a carne do coelho ficou muito seca, lembra que eu falei pra vocês que ela seca muito rápido? E a segunda foi na hora de desenformar, porque ela quis desenformar essas batatas. Só que se ela tivesse servido no ramecan, que é aquele potinho de cerâmica que a gente coloca as coisas dentro para assar, teria ficado mais bonito. Ela tentou desenformar nisso, ficou feio e ela acabou perdendo alguns pontos por isso na apresentação. Quem acabou passando para a próxima fase então foi a Angélica. Terceira disputa da noite foi entre a Clarice e a Adriana, as duas mulheres muito fortes com uma história muito bacana. E o tema delas foi um arroz brasileiro. E a gente percebeu que a Clarice tinha um domínio muito grande de técnicas e de produtos amazônicos. Ela usou jambu, ela usou tucupi, ela usou várias coisas da região amazônica e conseguiu fazer um arroz bem bacana. Inclusive foi muito elogiado pela harmonização desses ingredientes amazônicos. Para quem não conhece, a culinária amazônica pode ser tida como a culinária mais brasileira de todas, porque lá a gente teve pouca influência de europeus e de outros colonizadores brasileiros. Então lá a gente tem a comida que o índio fazia desde antes de se descobrir o Brasil. Já a Adriana fez um prato de mãe, aliás, uma grande mãe, 2 filhos, ela contou toda a história dela lá, chorou inclusive, e o grande erro do prato dela foi a apresentação. Ela colocou muita comida no prato e a gente tem que tomar cuidado com isso. Imagina, você tá no MasterChef, você tem que mostrar o melhor prato da tua vida e você enche o prato de comida. Ela colocou bastante camarão, ela colocou bastante tomate e o arroz dela tava bem suculento e bem gostoso. Sabor? Ok, cozimento do camarão tava lá, né, dentro mais ou menos do que o esperado. Agora, a apresentação dela não foi essas coisas não. Aliás, falando em cozimento de camarão, toma muito cuidado quando você for fazer camarão. Primeiro pelo tamanho dele, quanto maior, mais difícil de fazer, porque o camarão ele tem que cozinhar rapidamente.
senão ele fica borrachudo. Só que se ele for grande, o rápido demais pode fazer com que dentro ele fique cru. Então toma cuidado com isso. Na hora que você for cozinhar camarão, tem que usar a temperatura correta. A quarta disputa foi entre dois Hugos, o Hugo e o Vitor Hugo, e o tema era bolo de chocolate. Eles prepararam dois bolos totalmente distintos. O Hugo preparou um bolo muito bonito, uma apresentação muito bonita, e o Vitor Hugo apresentou o bolo de chocolate dentro de um ramecan. Lembra da história lá que ela devia ter apresentado as coisas dentro do ramecan? O Hugo fez do jeito certo. Até porque ele tentou desinformar e não conseguiu. Então a decisão dele foi, vai dentro do ramecan mesmo. Ótimo, porque foi assim que o Vitor Hugo, no caso, conseguiu passar para a próxima etapa. O grande lance é o seguinte, nem sempre uma montagem de bolo de chocolate deve ser uma montagem super requintada. O Vitor Hugo conseguiu trazer um sabor gostoso, uma harmonização legal, tinha gosto de chocolate, não era doce demais e assim ele conseguiu fazer um bolo bacana. Já o Hugo fez um monte de combinação que funcionava muito bem. Ele tinha café, chocolate, várias coisas bacanas. Só que o problema é que ele usou muitos elementos nesse bolo de chocolate. E para buscar o sabor de bolo de chocolate caseiro, lógico, o Vitor Hugo foi um pouco mais feliz. A quinta disputa da noite foi com uma das temáticas que eu mais gosto de trabalhar, que é a temática oriental. Só que entre elas a gente tem muitos sabores, imagina, China, Japão, Tailândia, Camboja, Laos. Com tanta informação e com tanta técnica, porque a culinária oriental tem muita técnica, ficava difícil de escolher alguma coisa para seguir, mas os dois foram muito felizes. A gente tinha a Teresa e o Lucas, e cada um fez uma escolha totalmente diferente da outra. O Lucas optou por preparar um peixe no vapor, e aí eu vou me restringir a um comentário só. Ele não fechou a panela dele e isso não causou vapor. Então ele conseguiu cozinhar só a parte de fora do peixe e a parte de dentro ficou crua. Óbvio que ele errou, óbvio que ele acabou rodando, então não tem muitos comentários sobre o Lucas, apesar de ele ter sido inovador no que ele pensou, ele não usou a técnica correta. Então sempre que você for fazer vapor em casa, tampa. Quer uma outra ideia? Lucas, vai lá. Se você fosse preparar o mesmo prato, mas colocasse ele dentro de um papiote ou dentro de um cartoccio, como o italiano chama, ele teria cozido no vapor e teria ficado no ponto correto que você precisava para poder apresentar esse prato. A Teresa mandou bem, mas teve erro também. A escolha da Teresa foi um peito de pato e ela fez ele com sabores tailandeses. Primeiro, vamos lá, sabores tailandeses. O tailandês ele mistura 4 sabores: o doce, o salgado, o azedo e o picante. Então o prato teria que ter esses 4 sabores. O segundo equívoco que ela teve foi o cozimento do pato. O pato o peito do pato, no caso, como ela estava utilizando, é uma carne difícil de cozimento porque ele tem que ficar mal passado, mas ele não pode ficar cru. E quando ela fez o pato na hora da frigideira, ela derreteu bem a gordura, ela usou a técnica certa, que é primeiro selar a parte da gordura, deixa derreter, depois vira e vai banhando essa gordura para poder soltar um pouco mais de calor e fazer com que o pato cozinhe. Só que ela não conseguiu cozinhar tão bem assim, e esse pato ficou um pouco cru na parte de dentro. E daí ela tentou finalizar no forno. Ótimo, perfeito, até aí tudo bem. Então, na hora que ela foi apresentar, ela escalopou o pato. Escalopar é cortar ele em pedaços menores. E aí foi o segundo equívoco dela maior, que foi cortar em tiras muito grandes. Se ela tivesse cortado em escalopes um pouco mais finos, ele teria ficado mais fácil de mastigar, mais fácil de engolir. O pato ele é um pouquinho mais duro e ele tem que ser cozido no ponto correto. O ponto estava bom, o problema foi quando ela cortou. Mas mesmo assim o sabor dela estava bom, a apresentação estava legal e ela passou para a próxima etapa. Mais uma disputa e essa tinha uma temática que eu gostava bastante, italiana. Eles prepararam uma saltimbocca. Saltimbocca nada mais é do que um pedaço de carne, no caso vitela, e eles colocam um pedaço de prosciutto di Parma e um pedacinho, uma folhinha de sálvia. Por que saltimbocca? Porque quando você bota na boca, esses sabores, o da sálvia e do prosciutto, que são extremamente fortes, saltam na boca. E a gente tinha nessa disputa o Stefano, que é italiano inclusive, mas a gente já vai conversar sobre isso, e a Maria Antônia, de Porto Alegre, que acabou também preparando a saltimbocca dela. Como ela tem uma certa proximidade com a culinária italiana, isso foi uma temática interessante para os dois. Então não teve vantagem competitiva para o Stefano, por exemplo, que já conhece a culinária italiana de berço. O Stefano fez a saltimbocca clássica, que é aquela básica simples, um pedaço de carne bem batidinho, com a folha de sálvia e o pedaço de prosciutto di Parma. Você passa ele um pouquinho na farinha, doura ele e tá pronto. Ele coloca um vinho branco para fazer um molhinho, tá ótimo. Já a Maria Antônia fez um preparo um pouquinho diferente. Em vez dela colocar o prosciutto di Parma de um lado só, ela enrolou no prosciutto di Parma. E isso causou uma certa estranheza, porque o prosciutto di Parma é muito salgado, sabor muito forte, e isso poderia se ressaltar demais na preparação. Acabou
não acontecendo, acabou harmonizando muito bem e por uma questão muito prática e técnica os jurados falaram, os dois estão muito bons, só que a gente tem que escolher um deles e a escolhida foi a mulher, com uma preparação um pouquinho diferente, mas que ficou extremamente saborosa e como eles falaram, ela conseguiu emocionar melhor eles. De novo, uma parte da edição do MasterChef que acabou ficando um pouco confusa, então eu vou separar um pouco diferente do que a gente viu lá no programa. Primeiro eu vou falar da disputa entre a Andressa e a Tayane, que foi sobre comida caiçara. A Tayane talvez tenha feito a melhor escolha, a escolha mais bonita, a escolha mais fácil de se fazer, que era um peixe com banana e coco. Só que na execução ela acabou vacilando um pouquinho. Mas a combinação de banana e peixe é espetacular. Então se você nunca experimentou, experimenta na tua casa. Pega banana, peixe, você vai ver que fica uma combinação deliciosa. Só que ela acabou se confundindo um pouco e uma das coisas que ela falou, inclusive, é que ela ia fazer uma farofa de coco que não tinha gosto de coco. Já a Andressa fez um prato super simples, frango com polenta. E ela conseguiu ser muito feliz nessa preparação. A polenta dela com bastante queijo ficou parecendo um aligot. O aligot é já da temporada passada do MasterChef, um preparo clássico francês que o Alex Atala acabou difundindo muito no Brasil. Mas ela preparou uma polenta com queijo que acabou parecendo um aligot e ficou bem gostosa. A Andressa acabou passando pra frente. Na segunda disputa dessa confusão aí toda entre a Brissa e a Débora, o tema delas era salmão. E quando elas começaram a preparar, a Brissa fez uma opção muito simples, salmão com molho tarê. Na verdade ela até se confundiu, chamou de atum no meio da preparação e ficou um pouquinho estranho, mas a apresentação dela foi muito simples e isso acabou pecando pro lado dela porque não tinha quase nada, era salmão e o molho mesmo. E não teve nenhum requinte, não teve nada ali que tivesse saltado aos olhos de ninguém. Já a Débora preparou uma salada com a selga, várias outras preparações e com o salmão grelhado por cima. O salmão dela ela fez no forno e acabou ficando seco, mas mesmo assim ainda se sobrepôs ao que a Brissa fez porque tinha mais sabor. E ela acabou passando pra frente, então a Débora acabou ganhando o avental. Quando você vai preparar salmão, tem que tomar bastante cuidado. Ao mesmo tempo que ele é um peixe fácil de se preparar porque ele tem bastante gordura, então ele fica suculento, tem que tomar cuidado, porque essa gordura ela pode meio que fritar o peixe ali. E depois ele vai acabar ficando passado ou fica seco demais. E daí ele vai ficar todo esfiapento, que foi o que aconteceu com a Débora nessa preparação. E cuidado com o que a Brissa fez, por exemplo. O que o Fogaça sempre fala, menos é mais, nesse caso menos foi menos, porque fez muito pouca coisa. A última disputa, o último duelo dessa temporada foi entre mais duas mulheres e a temática delas era camarão. Nessa disputa, a Eliane concorreu com a Mariana e as duas prepararam, obviamente, camarões e muito bonitos, grandes os camarões, e as duas tomaram aqueles cuidados que a gente falou em relação à temperatura, em relação ao ponto do camarão, as duas acertaram o ponto. A escolha da Mariana, volto a dizer, eu acho que foi a escolha mais feliz, ela colocou o camarão junto com banana e com palmito pupunha, e isso faz uma combinação muito legal, uma combinação bem brasileira, bem praiana, bem gostosa. Já a Eliane fez uma combinação um pouco mais inusitada, camarão com polenta trufada. Ficou muito bom, pelo que a gente viu ali. Agora, a primeira coisa foi a combinação. Trufa e alho. Isso é uma combinação que acaba não dando muito certo. A trufa, qualquer coisa que a gente coloque trufa, ela combina muito mais com coisas gordurosas. Então, se ela tivesse feito uma polenta cremosa, como, por exemplo, a Andressa fez na outra disputa, com bastante queijo, bastante manteiga, bastante gordura, teria ficado mais combinativo, vamos dizer assim. Teria ficado mais saboroso. Já a preparação que a Mariana fez, ela teria talvez um caminho mais certo para a vitória. Só que ela acabou errando um pouquinho na apresentação e na escolha dos jurados. 2 jurados acabaram escolhendo pela Eliane e um acabou escolhendo pela Mariana. Outra coisa legal da gente mencionar foi uma escolha que a Eliane fez, que é o tempero à provençal. Ela fez um tempero para o camarão que foi muito bacana, só que voltamos a dizer, acabou contrastando com a polenta trufada. Mas foi uma preparação bem bacana, bem inusitada. Posso dizer que a montagem do prato da Eliane foi montagem de um prato de restaurante chique, de restaurante fino, e poderia estar hoje em qualquer um dos restaurantes aí bacanas do Brasil. Já o da Mariana acabou pecando um pouquinho pelo excesso, ele ficou uma montagem muito empilhada, então ela poderia ter revisto um pouco essa apresentação. Depois de todos esses duelos, ainda tinham 2 aventais disponíveis e a direção do programa resolveu fazer uma disputa interessante. Cada chefe escolheu 2 pessoas para poderem voltar e tentar de novo entrar, fazer uma repescagem. E nisso vieram 6 participantes que passaram por esses duelos e que tiveram assim preparações quase perfeitas, mas acabaram sendo suplantados pelos seus colegas. Só que aí a disputa era igual para todo mundo, a caixa era igual para todo mundo. E uma das coisas que tinha nela era Ora Pro Nobis. A Ora Pro Nobis, ela chama Ora Pro Nobis exatamente porque ela era uma erva que era cultivada em volta das igrejas. E era uma erva, então, do Ora por Nós.
né? Então você pode pegar essa erva, cozinhar, a combinação dela com frango é espetacular e você pode preparar muita coisa com ela, desde torta, cozidos, fritar essa hora pronobis, então tem muita preparação. Só tem que tomar cuidado porque ela amarga muito fácil. Outra coisa que todo mundo tinha era batata salsa. E aí também ficou um problema, porque muita gente escolheu fazer purê, só que eles não tinham para poder finalizar o purê manteiga, queijo, leite e creme de leite. E por que tudo isso? Para deixar um purê cremoso. É meio que clássico que para você fazer um purê saboroso, você precisa botar um pouquinho de manteiga, um pouquinho de leite, um pouquinho de creme de leite se você quiser. E se quiser também pode colocar um pouquinho de queijo que deixa ele ainda mais saboroso, tá? Então nenhum deles tinha essas preparações e todos serviram purê. Nenhum desses purês ficou espetacular, mas alguns deles acabaram se destacando. Um deles foi por ela ter mexido demais o purê, isso ficou mais cremoso e acabou dando um pouco mais de sabor. O outro foi quando misturaram espinafre no purê e ele acabou ficando um pouquinho mais úmido, então acabou ficando também um pouquinho mais saboroso na boca. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, estava na caixa deles lá e eles poderiam ou não utilizar, era a galinha caipira. Só que pro tempo que eles tinham de preparação, a galinha caipira é meio arriscada. Já pensou você preparar a galinha caipira em 20 minutos, 30 minutos? Ela precisa de um longo cozimento, é uma carne um pouco mais dura, bem saborosa, tem que ser bem temperada e daí sim, a escolha da galinha caipira podia jogar contra eles. Algumas coisas importantes sobre esse episódio. É legal a gente ressaltar a história do purê, porque realmente a gente precisa ter a técnica de finalização dele, a técnica de cozimento do camarão, que eu acho que é também bem bacana, a questão da emulsão, como a gente falou lá da lecitina, a utilização da lecitina, que é um emulsificante natural, não deixa sabor se você usar pouco e consegue fazer uma emulsão legal, ele é um emulsionante natural. E eu acho que com tudo isso a gente viu um MasterChef que vai começar com um nível muito alto e a gente agora espera novas disputas, novos duelos e todas aquele meio tempo do MasterChef que a gente já está acostumado, as disputas em grupo, os duelos individuais, as provas de eliminação que vão fazer com que esse MasterChef seja bem bacana de se assistir. Pro próximo episódio já tem caixa misteriosa e eles vão ter que fazer uma opção entre ingredientes certos ou a caixa misteriosa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou continuar acompanhando tudo isso com vocês e falando sobre todas essas técnicas que eles estão utilizando para desenvolver os pratos deles. Se você tem dúvida sobre alguma coisa que a gente falou, se você não entendeu alguma coisa que aconteceu no MasterChef, já aproveita e comenta aqui embaixo, porque pode ser que a gente consiga elucidar isso num próximo vídeo. Se for uma dúvida muito simples, já comenta também, mas me segue lá no Instagram, tá aqui embaixo para você poder seguir, porque daí eu posso fazer um stories lá e você vai ver alguma coisa sobre técnica, sobre gastronomia. Aliás, tem coisa que eu tô postando todo dia por lá, então já aproveita e me segue. Já aproveita então que você tá com a mão no mouse e dá aquele curtir no vídeo de hoje, porque isso incentiva bastante a gente, ajuda o vídeo a aparecer e ajuda a gente a fazer um trabalho ainda melhor. E já que tá com a mão aí do ladinho, clica no botão inscrever-se, que assim você consegue acompanhar o canal e acompanhar todos os vídeos de MasterChef. Eu vou voltar para a cozinha porque eu tenho muita coisa para fazer ainda, a semana ainda não acabou, tem muita coisa para preparar, mas eu deixo aqui do lado 2 vídeos para você poder continuar assistindo. Então, assiste aí esses 2 vídeos para você conseguir entender um pouquinho mais sobre o MasterChef e um pouquinho mais sobre gastronomia. Eu espero vocês no próximo programa, na semana que vem, e eu fui!